queridos, paz de Cristo a todos vocês, bom dia, Lari, Deus abençoe, glória a Deus, mais um dia começando e espero que você já tenha começado esse dia já focando a tua mente, os teus pensamentos em Jesus. Você já tem apresentado o teu dia diante dele. Dona Sônia, bom dia. Você já começou o dia hoje pegando toda aquela ansiedade, tantas coisas que tem para resolver hoje e colocando diante do Senhor. Baby, bom dia, querida. Deus abençoe. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente. Apresentar apresentar o nosso dia, o nosso coração, né? As agitações do nosso coração, fazer meio que calar assim aquelas vozes e todas, e deixar a voz do Senhor suave dentro do nosso coração, nos direcionando. Anselmo, bom dia, querido, Deus abençoe. Glória a Deus. Eudes, bom dia, querido, Deus abençoe. Então, que nós possamos cultivar essa prática de acordar um pouco mais cedo e buscar a presença do Senhor. Ô Elis, paz, saudade, quanto tempo, Deus abençoe. Que bom a gente poder estar aqui. Hoje eu gostaria de deixar uma reflexão. Vai para casa. Esse texto para mim sempre foi um texto que me falou muitas coisas, ministrou muito ao meu coração. Está em Marcos capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Está aí na nossa descrição do vídeo, depois se você quiser ler em algum outro momento. Eu vou ler esse texto, né, e espero que essa palavra ministre seu coração. Enquanto a gente está aqui lendo, vai interagindo, curtindo aí, compartilhando na sua timeline o vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas aí pela palavra do Senhor. Diz assim: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus então tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, ou seja, eles estavam numa aldeia ali, Betsaida, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E então ele, levantando os olhos, disse: estou vendo os homens, mas eu vejo eles como árvores andando. Jesus então tornou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e aí agora, quando ele olhou atentamente, ficou restabelecido, pois já enxergava nitidamente todas as coisas. Depois mandou ele para casa, dizendo: não voltes mais para a aldeia. Coisa interessante. Jesus mandou o cara de volta para casa, dizendo: não entre mais na aldeia. Ontem a gente estava conversando, tem até um videozinho falando sobre a questão de dependência química, do álcool e tudo. Eu queria que você, se você depois quiser assistir esse vídeo, está na minha timeline de ontem. Eu queria falar hoje sobre os circuitos que a gente acaba criando para a nossa vida e sobre essa cegueira que nos domina, né? Vamos tomar aqui nesse texto casa como aquele lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, aquela posição, aquele direcionamento, aquele local, aquele sentido de vida, aquele propósito de vida que Deus deseja para nós. E a aldeia, vamos tomar aqui a aldeia como aquele circuito que nós fomos criando, que foi sendo gerado a partir da nossa busca cega
pelo pecado, pela transgressão, pelos caminhos tortuosos da vida. Vamos entender essas duas dimensões aí. Aquela aldeia ali era uma aldeia que ela tinha muito a ver com o trabalho de pesca, né, de algumas pessoas. Era um vilarejo que tinha surgido por conta da vida de alguns pescadores, inclusive alguns dos discípulos do Senhor tinham vindo dali. Porém, um local como esse, apesar de ser residência de algumas pessoas, ele também se tornava uma aldeia no sentido de que muita gente, por conta daquela vida que girava ali naquela aldeia, saía de suas casas para andar por aquelas aldeias, seja lá por que interesses fosse, né? Nesse caso aqui, obviamente tinha algo de ruim no processo daquele homem ter saído de sua residência, de sua casa, do lugar onde ele morava, para estar girando por ali. Tchau, filha. As meninas já estão partindo para a escola. Elas aqui. Mamãe já vai cuidar da parte física também. Beijo, papa. Beijo, Tequinha. Tchau, pai. Tchau, papa. Tchau, papa. Tchau. Amanhã é feriado. Então aquela aldeia certamente tinha uma representação não muito agradável, visto que Jesus recomenda fortemente aquele cara que não voltasse lá para a aldeia. Jesus faz uma recomendação muito direta, né, com relação a isso. Saudar aí Pati Brito, que chegou aí. Jamile, bom dia. Deus abençoe. Todos nós temos que tomar cuidado com os circuitos de vida que a gente vai montando. Círculos de amizades, más companhias. Oi, Dilma, coloca teu pedido de oração aí pra gente orar, viu? No final. Rotas pecaminosas, rotas de ambiências fora da vontade de Deus. A gente vai criando essa estrutura toda que meio que se torna uma aldeia na nossa vida. A gente vai aprendendo, tentando cultivar a nossa vida em torno daquilo. O fato é que Jesus chegou naquele lugar e algumas pessoas ali que viviam ali viram a possibilidade daquele homem ser curado, ser transformado. Às vezes a gente está tão cego que a gente precisa de que alguém nos conduza, né, até Jesus. E foi isso mesmo. O pessoal levou aquele cego para Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas talvez você anda por algum desses circuitos aí, apesar de não fazer parte deles, mas às vezes a gente está, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na faculdade, ali a gente muitas vezes vê um monte de gente que está completamente cega e que ficou cega por causa do pecado, completamente atordoado, completamente perdido, e a gente não se incomoda, a gente não procura levar aquela pessoa até Jesus. Essa é a primeira convocação desse texto para nós, de que Jesus pode chegar a qualquer uma dessas vidas e que nós podemos ser instrumentos do Senhor para levar mais alguém para que Jesus toque. Então eles foram pegar aquele cego, porque o cego não tinha condições de chegar lá sozinho,
levaram até Jesus, e Jesus então ministrou ele. E aqui vem a segunda coisa, né? Que muitas vezes a gente está cego e a gente nem permite que as pessoas conduzam a gente, ou que uma palavra como essa possa te reposicionar na tua vida. Eu quero rogar a Deus que quando você ouvir essa palavra hoje aqui, que você possa se permitir ser conduzido a Jesus, né? Se permitir ser conduzido ao Senhor, parar para ouvir a palavra daqueles que querem ainda o teu bem, de amigos ou pessoas, família, às vezes que olha para você e fala assim, véi, tá na hora de você ficar curado, tá na hora de você largar essa cegueira, tá na hora... Oi Thor, Deus abençoe, bom dia meu irmão. André, Deus abençoe, querido. Se permitir ser conduzido. Diz o texto que quando ele chegou em Jesus, Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora daquela aldeia. Você está disposto a romper com esse circuito trevoso, maligno que você tem feito por causa do pecado? Você está disposto a romper com algumas amizades? Você está disposto a romper com algumas companhias e más conversações? Você está disposto a alterar a tua agenda? Você está disposto a levantar daquela roda que você senta, onde só rola aquilo que não deve, aquilo que está te prejudicando, te encegueirando e afastando daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, da tua casa, da tua família? Você está disposto realmente a levantar disso? Jesus, antes de efetuar a cura daquele homem, ele procurou tirar aquele homem daquela aldeia. Esse é um fator que está registrado nesse milagre especificamente, mas que denota um dos modelos do processo de cura que Jesus faz na vida das pessoas, né? É muito comum a gente ver as curas e transformações acontecerem quando Jesus primeiro tira a gente daquele circuito pecaminoso, daquele circuito transgressor onde a gente vivia ou andava. Muitas curas e libertação começam com um processo de você romper com estruturas que foram criadas para sustentar o pecado, sustentar a vida de pecado. Na vila, na aldeia onde esse homem estava, muitas pessoas estavam acostumadas com ele ali. Muitas pessoas não se importavam que ele tivesse cego. Muitas pessoas lucravam em cima da cegueira dele. Muitas pessoas chegavam a se adaptar, né, à cegueira daquele cara. E acabaram até se acostumando, porque no circuito do pecado é assim. Tem muita gente cega e muita gente que não se importa com a cegueira do outro. Mas ali Jesus então tomou ele pela mão. Vamos seguir adiante aqui no texto. Estou no versículo 23 de Marcos capítulo 8, dando bom dia aí para Marcos que acabou de chegar. Então Marcos capítulo 8, verso 22 ao 26, a gente está no verso 23, diz assim: Jesus levou ele para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Eu já fiz algumas interpretações a respeito disso, não vou fazer todas aqui agora. Eu só queria perguntar para você, é estranho, né? É estranho esse negócio de Jesus cuspir no olho da pessoa. Impor as mãos é uma coisa até que a gente entende, compreende, fala assim, poxa, legal, impôs as mãos, eu até compreendo, mas esse negócio de cuspir no olho, isso retrata também que o Senhor tem uma forma particular de agir com cada um. E às vezes essa forma de agir pode até parecer estranha.
Mas a grande questão por trás disso tudo é: você está disposto a realmente ser conduzido por Jesus para fora do circuito de pecado? Segundo, você está realmente disposto a se sujeitar ao agir do Senhor, seja lá como ele for, seja desde uma imposição de mãos, ou de uma fala direta para nós, ou até mesmo de uma cuspida nos olhos. O Senhor tem liberdade na tua vida para fazer conforme Ele queira? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Estamos dispostos nessa condução a estar sujeitos a todo o agir do Senhor? Ou a gente já estabeleceu os nossos limites? Tipo, eu até... Ó Jesus, se tu me tocares, se tu impuser as mãos, se tu... Tudo bem, agora esse negócio de cuspir no olho... Ó Jesus, até aqui eu vou contigo, mas isso aí também que tu tá fazendo já é demais. Será que a gente fica dizendo isso? Mas vamos lá. Aquele homem naquele dia, ele estava disposto a permanecer na presença do Senhor. E o Senhor conduziu ele, cuspiu-lhe os olhos. Aquilo que pode parecer estranho para nós. Um agir estranho de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não compreende direito. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é que precisa fazer com cada um de nós. E Jesus fazendo isso diz assim: ó Senhor. O Senhor olhando para ele diz assim: e aí, meu amigo? Você está enxergando agora alguma coisa? E ele então disse: eu estou já vendo. Mas eu estou vendo homens como árvores andando. Olha que coisa. Ele restaurou a visão, mas a visão dele ainda estava embaçada. Essa é uma outra coisa desse milagre para mim que é interessantíssimo, porque primeiro que Jesus ele faz uma checagem, né, a respeito da obra que estava sendo feita, da cura que estava sendo feita. Jesus, irmãos, ele age na nossa vida e ele depois coloca em prova aquilo que ele está fazendo. Ele quer ver se realmente a obra que ele está fazendo na tua vida é uma obra verdadeira, sólida, real. Jesus não quer que ninguém viva de ilusão ou de autoafirmação ou de confissão positiva, porque tem gente que vive de confissão positiva e não de fé. A fé, ela trabalha em cima da verdade e da realidade dos fatos. Confissão positiva, aqui, se fosse aqui um caso de confissão positiva, sabe o que aconteceria? O cara ia estar vendo embaçado e dizendo: não, eu estou vendo bem. Tem muitas pessoas que são sugeridas na sua vida com Deus a tentar mostrar uma vida, um testemunho que elas não têm. Isso é tosco demais, não há necessidade disso. A gente precisa andar com o Senhor em verdade. E Jesus falou isso. Jesus se colocou a essa disposição. Jesus não queria que ele chegasse e mentisse e dissesse assim: eu estou enxergando já tudo claramente. Você tem sido verdadeiro com o Senhor a respeito dos processos na sua vida? Ou será que você se converteu, mas está em um monte de creca ainda, e quando você vai orar, você tenta passar a imagem de que está tudo bem? Tem que ser verdadeiro com o Senhor, porque o Senhor que começou a obra, ele é poderoso para completar, viu, gente? Em nome de Jesus. Cleidinha, bom dia. Tati, bom dia. E Manu, bom dia. Deus abençoe, gente. Aquele que começou a obra é poderoso para cumprir. E a gente não tem que ficar se auto-iludindo ou querendo passar uma imagem de que está tudo bem diante do Senhor, né? Não. Seja verdadeiro, seja franco. Mas ele fala assim, quando ele fala isso, a gente tem uma outra nuance no texto, que é o seguinte: se ele conseguia imaginar que os homens pareciam árvores, significa também que esse cara já enxergou um dia, né? Porque senão ele não teria essa referência. Ele não saberia como é que são árvores, né? Ou seja, houve um processo aí onde ele ficou cego. Ele não era um cara que era
possivelmente, né, claro, isso é apenas uma sugestão interpretativa pela nuance do texto, de que ele não era um cego de nascença, era um cara que já tinha enxergado, e que talvez, por todo o processo de vida dele, ele tinha se tornado cego, né? Quando você, infelizmente, a história é sempre a mesma. Quando nós deixamos o propósito de Deus, deixamos a vontade de Deus e começamos a andar no pecado, começamos a andar fora da vontade de Deus, aquilo nos cega completamente. Vai cegando, você tem um tempo que você ainda consegue uma hora ver as coisas claramente, daqui a pouco você já não enxerga de novo. Oi, Sil, bom dia, querida. Aí, uma hora você vê, outra hora você não enxerga. Daqui a pouco você não enxerga mais direito, tudo para você tá embaçado. O que é bom, você diz, o que é bom e é de Deus, você diz que é ruim. E aquilo que é ruim, maligno, é isso que você diz que é bom. As pessoas que querem ter o bem, você enxerga elas como suas inimigas. E aquelas que são enviadas do inimigo, do adversário para a tua vida, essas é que são suas amigas. Ou seja, a visão fica completamente embaçada. Você olha você olha para a pocilga, você olha para o coxo dos porcos, onde os porcos comem, e você enxerga aquilo como um verdadeiro banquete por causa do pecado. Você troca o que é de Deus, a tua primogenitura, por um prato de lentilha, porque você está cego pelas tuas transgressões, pelo teu pecado. É assim que a gente é. Se a gente vai dando lugar ao pecado na nossa vida, ele vai encegueirando a gente e vai distorcendo a nossa visão a respeito de tudo, até que a gente fica completamente cego. Aí você às vezes você está desviado, e aí você olha para a igreja, e ao invés de você olhar para aquela congregação de forma positiva, de forma como ambiência de cura, de restauração, você já olha para aquilo com um olhar repugnante, né? Um olhar de rejeição para a congregação, para a vida com Deus. Tudo que diz respeito à vida de Deus para você já não tem mais sentido. Mas tudo que diz respeito à vida da aldeia, Marilene, bom dia, a vida de aldeia, ao circuito pecaminoso que você se habituou, aí você fica atiçada, fica querendo e fica ali naquele circuito. Mas veja que interessante, vamos seguindo aí em Marcos capítulo 8, do 20, agora já estamos lendo do 22 ao 26, mas já estamos agora no 25. Olha o que diz o texto. Então tornou Jesus a pôr as mãos sobre os olhos, e agora ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Às vezes a gente não entende, ou não tem paciência, ou não se mantém ali na comunhão com Jesus, na relação com Jesus, até que a cura seja instaurada completamente. Veja, Jesus de forma nenhuma criticou ele, dizendo assim: oxe, velho, então sai daqui, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Era para você estar enxergando tudo agora. Não, Jesus entende, irmãos, que há curas que são instantâneas e tem curas que são passo a passo, processuais. O importante, sabe o que é? É você não deixar o diabo te iludir, te afastar da presença do Senhor. O importante é você permanecer na presença dele. Não deixar o diabo ficar te acusando. Tá vendo? Você só ficou mais ou menos, né? Tá vendo que Jesus não resolveu sua situação? Às vezes a gente pensa assim: rapaz, não é possível que eu estou com Jesus e Jesus não resolveu o meu problema. Nem sempre a resolução do problema é a coisa principal. Talvez a coisa principal é que você permaneça nele, que você continue na presença dele, persevere na presença dele.
a resolução dos problemas, das tempestades da vida, das situações. Essa é uma parte que realmente a gente anseia muito e a gente quer ver. Mas certamente é mais importante ainda que permaneçamos nele, né? E Jesus põe as mãos nele de novo. Eu quero dizer para você que esse é o nosso Jesus maravilhoso. Quantas vezes for necessário. E nós estando nele, quantas vezes for necessário, ele vai colocar as mãos de novo sobre nós. Ele vai novamente estender sua graça, sua misericórdia. Talvez você está aí e fale assim, poxa, eu falhei, eu tropecei, ou eu estava caminhando, mas vi que realmente ainda as coisas não estavam perfeitas na minha vida, tipo, o ajuste não estava completo. Não deixe o Senhor por causa disso, não deixe o inimigo te acusar, nem te condenar, e nem fica se distanciando, nem querendo voltar de novo para aquela aldeia, mas deixa o Senhor te tocar mais uma vez, deixa o Senhor te tocar quantas vezes for necessário, até que tudo seja feito, né? O nosso desejo por cura, né? O nosso desejo por restauração, o nosso desejo para que as situações se resolvam é grande, eu sei disso. Mas mais importante do que resolver é continuar debaixo das mãos do Senhor. Quando a gente está debaixo das mãos dele, mais cedo ou mais tarde tudo se completa. Que você possa crer nisso. E ele agora diz que já tinha visto, já estava vendo agora nitidamente tudo. Paulatinamente, meu irmão, ao andar com Jesus, ao ser conduzido por Jesus, a tua visão vai sendo restaurada. Você vai sendo curado, sua vida vai sendo restaurada. Aquelas coisas que te dominavam e te perturbavam vão sendo afastadas de você. Aquele domínio do pecado, aquela cegueira espiritual, a tua visão que já estava com tudo atrapalhado, que você estava enxergando, tudo atrapalhado, o Senhor vai fazendo uma restauração na tua vida, vai fazendo uma transformação aí na sua vida. Que coisa maravilhosa, já estamos quase terminando. Aí depois que isso acontece, né? Você veja que a forma como Jesus avaliou e como ele mesmo avaliou a forma como ele avaliou a cura, né, a restauração, foi obviamente a maneira como ele estava agora enxergando as coisas. Veja, o cara era cego, então a maneira como ele estava vendo as coisas era um fator preponderante para poder mostrar, ou vamos dizer assim, ser a medida da cura, né? Assim como nós precisamos saber que cada área da nossa vida ela tem uma maneira específica de mostrar, de representar se você já está curado daquilo ou não, né? Uma das formas, por exemplo, né, a gente estava falando ontem da pessoa que passa com problemas com vício, com álcool, né? A forma da pessoa ver que está curada é ela conseguir se manter em abstinência completa daquilo. Ela conseguir se manter livre daquilo. Aquilo não exercer mais domínio sobre a vida dela, né? Se você é uma pessoa que mente muito, a forma de você ver se você já foi curado completamente daquilo é quando a mentira já não mais faz parte da sua vida. É quando você já aprendeu em Jesus a andar na verdade. Na caminhada há um tropeço aqui e ali, mas você não desistiu, permaneceu na presença do Senhor e hoje a mentira já não faz parte da sua vida. Se o seu problema era de ordem na sexualidade e sempre foi uma coisa que fez você tropeçar, foi isso aí você vai ver que a maneira de você estar curado nesse sentido é com a tua vida ajustada, é quando você consegue, ou de repente, sabe-se lá, né, qual é o chamado de Deus para a tua vida, mas na maioria dos casos é você se ajustar, é você se casar com alguém, viver uma vida equilibrada e ter seu parceiro ali, sua parceira, você casar-se, né, e viver uma vida em família e entender que a sexualidade
tem o lance do prazer, mas também tem todo o lance da família em volta, de gerar filhos, de conduzir filhos, de viver em conjunto, de um suprir o outro, né? Marido, mulher, suprindo um ao outro, não somente na questão da sexualidade, mas em todo o espectro da alma. Né? Então você vai vendo que vai sendo curado a partir do momento que aquilo que antes era para você cego ou confuso se torna real. Né? Se torna bom, se torna dentro a nitidez do processo, ou seja, aquilo que é como realmente deveria ser. Né? Então, é uma das maneiras de você identificar isso. Enfim, cada área é uma área. Né? Às vezes a pessoa tem problema com dinheiro, pô. Já não se controla, é consumista, está devendo no cartão, está devendo financiamento, todo embolada financeiramente, não se controla, pô. Quando é que você vai ver que Jesus realmente fez a obra de transformação na sua vida? Quando você vê que você não está se endividando mais, que o seu dinheiro já rende na sua mão, que você consegue ofertar na casa do Senhor, que você consegue guardar uma graninha, economizar, que você consegue passar numa alameda de um shopping e não ter que sair comprando, quando você já consegue resistir aos impulsos de consumo para tentar se autossatisfazer, satisfazer seu ego, então apaziguar alguma coisa dentro de você. É assim que você vê. Quando aquele impulso foi contido, foi detido, quando a glória de Deus já está dentro de você, ou seja, aquilo que é de Jesus, né? Quando o cuspe de Jesus já veio para cima de você e que ele passa a compor sua vida, e passa a transformar a tua história. E você passa a viver uma outra realidade. Então é assim que a gente vai vendo como é. Se você era uma pessoa brigona, confuseira, rixosa, uma pessoa perturbada, que tudo gera confusão, como é que você vai ver que a obra de Jesus está acontecendo na sua vida? Alex, eu até estou buscando, mas eu ainda de vez em quando dou uma tropeçada e eu não estou ainda vendo claramente as coisas mesmo. Eu ainda estou muito melhor, mas eu ainda não estou daquele jeito manso, humilde que Jesus quer que eu seja. Permaneça na presença dele, ande com ele, e você vai ver que tudo isso vai se cumprindo na sua vida. E um dia você vai olhar e vai falar assim, realmente, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu estava completamente dominada pelo meu temperamento impulsivo, briguento e tal. Hoje Jesus é que domina meu temperamento. O Espírito Santo hoje domina meu temperamento. E você já não entra mais nas artimanhas desse lado do inimigo. Porque quando a pessoa está cega, pô, é fogo. Tudo quanto é buraco e tropeço, ela está caindo. Entendeu? Não precisa nem ser uma coisa muito elaborada, não. Qualquer coisa, ela cai porque você não consegue enxergar. Né? E por fim, finalmente concluindo, me demorei mais um pouco hoje, me permiti, porque hoje a gente acordou mais cedo, já fomos ajeitando as meninas já partiram aqui para a escola e tal. Aí, vamos lá. Último versículo 26. Depois mandou ele para casa, dizendo, não entres mais na aldeia. Você precisa entender que há uma nova vida, há uma vida que o Senhor quer que você viva. E como eu falei no início do vídeo, casa aqui representa aquilo para onde ele deveria ir e de onde ele nunca deveria ter saído, na verdade. Significa aquele estágio, quando Jesus diz, vai para casa, é como se Jesus dissesse assim, ó, vá para aquele lugar onde você ainda enxergava. Lembra quando você enxergava, você se desviou, afastou de tudo, veio parar nessa aldeia aqui? Vá para casa. Ou seja, volta para o meu propósito, volta para onde de fato as coisas precisam acontecer primordialmente. Às vezes, eu já vi acontecer isso com muita gente, pô. A pessoa querer Jesus, né? Mas ela não está disposta a sair da aldeia, a sair daquele circuito. Entenda, eu não estou falando aqui nem de questão, às vezes é uma questão geográfica mesmo, às vezes são locais mesmo que você precisa tirar do seu GPS, do seu mapa. São lugares que não valem mais a pena você estar. Mas é principalmente circuitos, amizades, conversações,
sabe, modos, grupos de WhatsApp, perfis de redes sociais, modos de operar e de agir que não condizem mais com a vida de alguém que está já enxergando. E Jesus diz para ele abertamente: velho, não volta mais lá para a aldeia, vá para casa. A palavra de hoje é essa: vai para casa. Que possamos ir para casa, casa como o propósito do Pai, como o propósito do Senhor, como o propósito de Deus para a nossa vida. Casa como aquele lugar onde Deus quer que a gente esteja, aquela vida que o Senhor quer que a gente viva, restaurado. Por que Jesus diz isso? Porque quer dizer que Jesus faz a cura nele e a cura não está feita? Jesus agora quer proibir o cara de ir para a aldeia? Não é questão de proibição, é uma questão mesmo de conselho. E é um conselho que se fundamenta, sabe de quê? Na nossa fragilidade como homens. A gente é muito influenciável, principalmente quando a gente se permite atar em rotas e círculos que a gente sabe que já nos derrubaram. A gente pode até servir de instrumento para ajudar outros, mas voltar para aquela aldeia lá, talvez a gente possa fazer o que Jesus fez, dar uma passadinha lá só para poder tirar mais alguém que está também cego na aldeia, mas voltar para aquela aldeia naquele estágio como a gente estava antes, não mais. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu acredito que você também não queira mais para a sua. As investidas vêm, as situações vêm, mas cabe a gente a obedecer ao Senhor e dizer assim: hoje, para aquela aldeia eu não volto mais. Para aquele modelo de vida, para aquela situação, eu não volto mais. A minha vida agora é aqui, é com o Senhor. E eu vou viver tudo que Jesus tem para mim aqui. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Pai, eu quero te rogar pela vida dos meus irmãos, que em nome de Jesus o Senhor possa falar com cada um nessa palavra, enfim, que o teu Espírito ministre a cada coração e que a tua glória venha resplandecer sobre a vida de cada um de nós. Que nós venhamos nos colocar debaixo das tuas mãos, Senhor. Nos deixar ser conduzidos por ti e deixar o Senhor fazer na nossa vida tudo o que o Senhor quer fazer. Que a gente não resista à tua condução, aos teus processos de cura, de transformação na nossa vida. Que a gente se permita permanecer ali, ainda que nós não estejamos plenamente ainda curados de algo, mas que a gente permaneça no Senhor até que tudo se complete. Obrigado, Senhor. Obrigado. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E lembrando, né? Esse texto também é um texto meio que profético, porque a gente sabe que esse mundão, ele tem dois estágios. Ele tem um estágio parcial, né, que é esse estágio que nós estamos vivendo agora, onde a gente conhece a vontade de Deus, a gente sabe o que é que Deus deseja, a gente tem fome e tem sede de paz, de justiça, mas a gente sabe que tudo isso é parcial aqui nesse mundo, é temporário. E que somente no segundo estágio, quando o Senhor Jesus de fato voltar, é que a cura vai ser realmente completa, onde tudo que é em parte será aniquilado e dará lugar àquilo que é completo, que é pleno, só na glória do Senhor, só na vinda do Senhor. Aqui, por enquanto, muita coisa é parcial mesmo e temporária. E que a gente possa viver isso na fé, na esperança e na presença do Senhor, sem desgrudar do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Não sei qual a tua aldeia, qual é, mas o que o Senhor Jesus diz para mim e para você hoje é: vai para a cidade, volta para a tua casa. Volta para a tua casa, vai para casa. Sai dessa aldeia. Não volte mais para essa aldeia. Que nós possamos guardar isso em nome de Jesus.